vai vir para a igreja? Se dentro da igreja os irmãos saem no soco, né? Popó e Vanderlei Silva. Como que as pessoas vão ver modelo para vir para a igreja, sendo que eles entram dentro da igreja e vê que as pessoas falam mais mal um do outro do que lá fora. Então, não tem modelo. É por isso que as pessoas hoje perderam o gosto de vir para a igreja. Antigamente, aí pode se colocar aí, ó, quem é da aí dos 40 e poucos anos, de 30 anos atrás, né, o senhor sabe disso, uns 30 anos atrás, as igrejas eram superlotadas, irmão. As igrejas eram cheias. As pessoas tinham gosto de vir para a igreja. Chegava meia hora antes. Isso, chegava. Chegava meia hora antes para dobrar o joelho, para orar. Antes do culto. Fora os milagres que acontecia, né? Esse ponto que eu ia chegar. E aí, eles estavam tão alinhados em Deus que aconteciam os milagres. Verdade. Uma das coisas que eu reparo hoje na igreja, que quando alguém está orando, tu pode ver, ó, alguém tu entra dentro da igreja, a pessoa está orando aqui, ó. Ela está assim, ó. Ela está orando, mas aí se entra alguém dentro da igreja, ela está assim, ó. Senhor, abençoe, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que faça um milagre, Senhor, em mim, na minha família. Está entendendo? Perde todo o foco. Todo o foco. Porque não tem mais contato com Deus. Quando Jesus entra no templo aqui, essa passagem é tão interessante, que quando ele olha o templo da casa do pai dele, ele vê tudo revirado de ponta cabeça. A igreja virou o quê? Comércio. Virou comércio. E a gente vê hoje em dia, até aqui mesmo. As pessoas acordam falando de saquinho. É verdade, filho. É verdade. A dor é que doer, pô. Mas é verdade. Acorda falando de saquinho de lixo. Não, que hoje eu vou estourar, porque hoje lá em Riviera, sabe, não acorda dizendo obrigado, Jesus. A paz do Senhor, irmão. Verdade. Você olha antigamente, as pessoas, eu me lembro, cara, há uns 20 e poucos anos atrás aí, as pessoas, tu andava, se tu encontrasse um crente do outro lado da calçada, o cara tinha maior prazer de gritar, a paz do Senhor, irmão. Hoje em dia, não fala mentira. Hoje em dia, se tu falar alto, paz do Senhor, irmão, cara. Pode tentar se esconder até Tá entendendo? Com vergonha. Com vergonha. Mas sabe o que é? Sabe o que acontece? É que o altar, o nosso altar, a qual eu estou inserido, eu sou o primeiro que estou falando, eu estou inserido nessa passagem aqui, o nosso altar está quebrado. O nosso altar está destruído. Porque, olha só o texto aqui, ó. Se vocês lerem o texto aqui, vocês vão compreender. Ele entra dentro do templo, eles vê o cambista, vê os caras vendendo, né? E ele derruba a mesa, joga bomba, voa tudo, sabe? E dá chicotada e não tá nem aí. E aí o povo fala assim, pô, mas o que ele está fazendo? Qual que é o ensinamento? Falando para os discípulos, os fariseus e os escribas, doutores da lei, falando qual é o ensinamento que ele quer passar para nós. Aí Jesus, entendendo o pensamento deles, falou assim, vós não se lembra que está escrito, a casa do meu pai será casa de oração, e não covil de ladrões. E não covil de ladrões. Está entendendo? As pessoas perderam totalmente o foco, o temor. Antigamente,
Era mó amor a dar o dízimo. Hoje em dia, eu queria até falar, eu tipo assim, nunca fiz teologia, nunca, sabe? Sempre quis fazer, mas eu nasci aprendendo escola dominical. Há mais de 20 anos escola dominical. E as escolas dominical de lá de trás era como se fosse uma teologia de hoje. Eu peguei escola dominical todo domingo, desde criancinha, quando eu estava internado na creche, no orfanato. A mulher obrigava nós a ir para a igreja e nós, criancinha, nós ia ir de mão dada, nós ia, né, que nós era do orfanato, ia de mão dada e assistir o culto na Batista. Quando começava o culto, nós, crianças, ia para a escola dominical. Então eu cresci assim, na escola dominical. Doutrina sã, doutrina pura. E as pessoas tinham prazer de dar o dízimo. E aí hoje, sabe qual que é a teologia hoje? Porque para mim hoje, né, para mim essa teologia veio lá do quinto dos infernos. Essa teologia que eles estão pregando aí. E pastores renomados, você vê na internet, tem uma banda aí, que eu curti pra caramba, em 2001, 2002, aí a banda Resgate. Quando eu vi o cara pregar aquilo lá, eu falei, meu Deus, eu não acredito que esse cara falou isso, irmão. O dízimo, ele só é feito, foi só no Antigo Testamento. Você não precisa dar mais dízimo, porque só foi no Antigo Testamento, e o dízimo era só o azeite, o vinho, e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Irmão, Deus nunca mudou, irmão. O que mudou foi o quê? Foi a moeda. Foi o modo de pagamento. Antigamente se pagava com o quê? Com cabra. Se pagava com o quê? Com cereal. Se pagava a sua conta com o quê? Com azeite. Você lembra da viúva? Eles vão vir aqui e vão levar o meu filho, porque o meu marido morreu. E ele era teu servo. Ele era profeta. Então tu faz o seguinte, pega na vizinhança aí que você conhece, manda um monte de vasos. E o que você tem de vasos, você vai derramando nos outros vasos. Ela tinha só um pouquinho em um vaso só, e foi derramando. E Eliseu ali profetizou, derramando ali, vários e vários vasos, em forma de pagamento. E as coisas foram mudando. Aí já não era mais azeite que se pagava, aí não era já mais só em cereal, não era só mais em vinho. Aí era no quê? Era no dracma, no starter, moedas, ouro, prata. E depois foi mudando. Hoje nós estamos agora na tecnologia do QR Code, no Pix. Mas Deus nunca mudou. A Bíblia fala assim, Hebreus capítulo 13, versículo 8. Porque o mesmo Deus de ontem, Ele é o de hoje. E Ele sempre será. Então Deus não muda, quem muda é o homem. É o homem que muda. Aí quer arrumar coisas, justificação, para não cumprir a palavra de Deus. Por quê? Não pode dar dízimo. Então o dízimo era só da coisa do passado. Eu queria até fazer um vídeo e colocar no YouTube para esses pastores, sabe? Porque eles são totalmente fora do contexto da Bíblia. E são doutores, cara. São doutores. O que Jesus falou em Mateus? Que não tirais nem um tio ou um jota. Não foi isso que Jesus falou? Nem um tio, nem um jota da palavra de Deus. Porque aquele que tirar será considerado menor no reino dos céus. E pessoas estão tirando coisas para não cumprir a lei. Aí, quando ele entra dentro do templo, o povo estava mais voltado em compra e vendas, no dinheiro, que ele olhou e ele saiu derrubando tudo. Tudo. Aí os caras falaram, mas que ensinamento é esse aí que ele está querendo passar para nós? Eu falei assim, a casa do meu pai será chamada casa de oração, e assim está escrito, e não povinho de ladrões. Quando ele limpa o templo, quando todo mundo entende, e aí todo mundo sai, limpa, tira tudo, aí quem entra? Coxos,
aleijado. E a palavra de Deus fala assim, e Jesus os curou. A moral da história é que para a gente fazer alguma coisa hoje em nome de Jesus, um milagre, nós precisamos limpar o templo. Para eu converter alguém da minha família que está indo para o inferno, e eu estou brincando de vai e volta em casa de recuperação, eu tenho que limpar meu templo, mano. Eu não posso falar, o irmão falou hoje aqui, é uma palavra muito forte, 2 senhores, eu não posso agradar 2 senhores, meu. Eu não posso agradar 2 senhores. Ou você há de se dedicar a um e aborrecer o outro, ou você vai amar um e aborrecer o outro. Não tem como. Não tem como você se dedicar a Deus e a Mamon. Ou você é de Mamon, ou você é de Deus. Ou você é do Deus das riquezas, Mamon, do dinheiro, da idolatria, ou você é de Deus, o dono do ouro e da prata. Aleluia. Amém. Glória a Deus.